Fala pessoal, bom dia, como vocês estão? Bom, começando mais uma aula. Eu estou pensando o seguinte: em vez de eu ficar fazendo repartindo o material e apagando, estou pensando em fazer um único PDF que cada vez conforme a gente vai tendo as aulas, ele vai ficando cada vez maior, ou seja, eu vou ter um material que ele vai ter tudo que a gente tem. Em resumo, o nosso primeiro bimestre ele vai acabar exatamente no final desse mês, ou seja, ele vai contar com as notas das matérias que eu estou passando, das devolutivas, né? Então, relembrando lá que a gente vimos forças, vimos referencial, velocidade, aceleração, fizemos exercício, cinemática, vimos o conceito de queda livre, começamos a ver a parte de física clássica, que seria lá a parte do terceiro bimestre, né, do primeiro ano. Vimos lá que o tempo, eles acreditavam que o tempo e a distância eram constantes, mas na verdade, na física relativística, a gente vê que na verdade isso muda. E o que vai ser constante é a velocidade da luz. E vimos que isso acontece quando eu tenho uma dilatação no tempo, ou seja, conforme maior a velocidade da luz, maior vai ser esse efeito de dilatação no tempo. Então, por exemplo, a luz, para quem está observando ali, para quem está se movendo, o tempo para quem está se movendo, ele vai passar muito mais devagar do que para quem está parado lá observando. Né? E quem vai analisar vão ser esses fatores, essas equações aqui. Esse cara é uma constante de Lorentz que ele vai medir essa relação. No nosso caso, a gente viu que a velocidade da luz, a velocidade das naves, do objeto, do mais, é proporcional à velocidade da luz. Né? Como a velocidade da luz ela é 2,99997 por aí vai, ou quase 3, em vez de ter que ficar fazendo conta, um negócio mais chato, a gente bota 0,6 C, ou seja, 60% da velocidade da luz, 40, 50, né? Eu acabei embolando na outra questão, mas a conta estava certa, eu que me embolei mesmo. Mas vamos lá. Então, deixei para casa dois exercícios, então vamos fazer. Então, a primeira questão ele fala o seguinte: supondo que um astronauta resolva viajar no espaço com uma velocidade de 0,8 c. Quanto tempo ele se passará na Terra? Quanto tempo se passará na Terra se passar 10 anos na nave? Então, se ele está falando de tempo, eu vou pegar a minha equaçãozinha de tempo, que é essa. Opa, eu vou apanhar a editável, que é essa aqui. Ó. E eu vou ter aqui meu valor. Quem são esses valores? Então é só a gente pegar aqui. Ó. Então é só saber que ΔT2 é o tempo do observador em movimento, ΔT1 é o tempo do observador parado. Então o resto é só substituir. Ó. Então, quando ele fala que se passa 10 anos, 10 anos na nave. Então, o meu tempo de 10 anos representa o meu tempo ΔT2, que é o tempo em movimento. Então, no lugar de ΔT2, eu vou botar 10. Show? A velocidade, ele fala que é 0,8, então 0,8 vezes C. Vai ficar C com C, vai cortar, né? Imagino que já tenham visto isso na última aula, porque vai ficar C ao quadrado. Então vai ficar 0,8 quadrado. Então deixa eu só retirar aqui, 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado vai dar 64. 1 menos 0,64, isso vai dar 0,36. Raiz de 0,36, 0,6. Está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter que o tempo ele vai ser exatamente 10 dividido por 0,6. Estou dividindo por um número menor do que 1, então esse número vai ser maior do que 10. 10 dividido por 0,6. Pronto. Dá 16,6. Ou seja, para quem está na nave, vai se passar 10 anos. Para quem não está na nave, vai se passar 16 anos. O interessante disso aqui é que a gente tem um plot twist bem interessante de filme. Pô, o filme é de 1950, né? Então, eu acho que eu já contei isso para vocês. Mas o que acontece? Deixa eu ver se abre aqui. Uhum.
Não, nesse aqui não. Aqui, ó. Então, é o filme do Planeta dos Macacos. Ou seja, o primeiro filme do Planeta dos Macacos, né, como que era? Era uma nave que os caras viajavam, né, a gente está falando desse aqui, ó. Era uma nave que eles viajavam, só que ficou um tempo viajando, né, adormeceram, ficaram viajando, e aí o que acontece? Eles encontram um planeta onde tem lá todo o sistema, tudo direitinho. E esse planeta está sendo habitado por macacos. Então eles tentam lá se localizar, né, e tudo mais, e eles descobrem que na verdade esse planeta era a Terra. Ou seja, eles viajaram a uma velocidade tão grande que para eles se passaram 2, 3, 4, 5, 10 anos, e para o planeta se passou 100 anos, 200 anos. E esse tempo foi suficiente para os macacos ganharem inteligência e dominarem os humanos. No caso, até o primeiro filme do Planeta dos Macacos ele mostra mais ou menos, né? Não foi que eles dominaram, de ganhar inteligência, né? A gente está falando desse aqui, ó, né? Uma doença atacou os humanos e fortaleceu os macacos, né? Mas é bem interessante. E, pô, o filme é grande, é tempo pra cacete, 1940, 1950. Né? Tem até uns spoilers no final do filme que mostra a Estátua da Liberdade, assim, afundada. Aí os caras identificam o planeta Terra. Maneiro o filme. Vale a pena ver. Então vamos lá. Encontrei o meu valor. Vamos pro próximo. Supondo que o astronauta deseje viajar no espaço a uma velocidade 0,5 c e o tamanho da caixa observando da Terra é 100 metros. Qual será o tamanho da caixa observando da nave? Então vamos lá. Eu estou lidando com distância, então a equação que eu vou usar é a equação de distância. Quais são os dados? Eu tenho esses dois aqui. Ó. Comprimento do observador em movimento, comprimento do observador parado. Então vamos lá. Os 100 metros é observado por quem? Ó? Uma caixa observando da Terra é 100 metros. Então, esse cara aqui representa o movimento parado. Então, ele é o nosso ΔL2, né? Movimento parado. No outro exemplo, o, o outro aqui era em movimento. Ah, desculpa. Parado é o de baixo. Então, ó, parado vai ser o nosso ΔL1. Tudo bem? E 0,5c é a nossa velocidade da luz. Então, 0,5 vezes c. Nosso L1 é 100. Lembrando que aqui a unidade de medida eu sempre vou obter a mesma coisa. Se eu estava lidando com anos, né, 10 anos, eu encontrei o valor em anos. Se eu estou lidando com metros, eu vou encontrar o valor em metros. Tudo bem? Então a gente não tem muito problema de a gente mexer com isso. Mesmo caso, né, o meu C vai cortar, então vai ficar 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado, isso aqui vai dar 0,25. 1 menos 0,25, isso aqui vai dar 0,75. Raiz de 0,75 não é tão bonitinha, né? Porque ele não vai dar um triângulo, retângulo, né? Igual o outro que a gente estava fazendo. Então a raiz de 0,75 vai dar 0,86. 0,86. Então delta L2, eu vou ter aqui 86,6 metros. Então qual é a grande sacada? Quando eu estou viajando a velocidades muito longas, o tempo dilata, ou seja, o tempo passa de mais devagar, mas o comprimento ele comprime, ele encurta. Então, se um objeto ele teria lá 100 metros, então ele vai ter um comprimento menor. É interessante pensar nesse conceito que, por exemplo, para quem está olhando de fora, o cara está andando 100 metros. Mas para quem está olhando de dentro, a pessoa está andando 86. Olha que doideira. Então, nesse conceito, a gente pode pensar, por exemplo, no fato de você se deslocar de um ponto ao outro. Você não precisa literalmente andar todo ele. Você pode fazer aquele salto temporal que tem em Star Wars, que o cara abre um loop e pum, ele sai de um ponto ao outro. É mais ou menos a mesma ideia. Ou seja, para ele que está a uma velocidade muito alta, né, quando ele chega lá no hiperespaço,
a distância é pequena. Então, por isso que ele percorre a uma velocidade menor. E nesse caso, né, ele pode chegar a velocidade maior do que a da luz. Não necessariamente que ele vai chegar, mas se a gente fosse fazer a conta usual dele andar, né, os 100 metros para a velocidade que ele tem, seria uma velocidade maior do que a da luz. Mas não é isso que acontece. Porque a velocidade é tão alta que ele encurta o espaço. Doideira, né? Bem viajante isso. Então, analisando aqui o nosso currículo, tudo isso foi visto hoje, tudo bem? Ou seja, contração do tempo, dilatação do espaço, do tempo, contração do espaço, blá blá blá. Blá. Relação aqui de massa. O que significa? Vamos ver essa aula 4 aqui. Qual que a gente ia terminar ela? Que acontece? Quando foi se gerado lá o Big Bang, né, onde tudo se gerou no universo, foi liberada uma grande energia e essa energia se converteu em matéria. Então, quem estipulou isso foi o Einstein. Ele viu que a energia poderia ser transformada em matéria. E aí a gente tem uma questão muito importante. Por que não existe uma nave, nada, que possa viajar a uma velocidade tão grande quanto a velocidade da luz? Simplesmente porque a energia necessária para ser isso é uma energia escalar. O que eu quero dizer com isso? Ó, aqui ele está mostrando que quanto maior a velocidade do corpo, maior vai ser a massa desse corpo. Então, por exemplo, a luz ela não tem massa. Mas, quando a luz está em movimento, ela ganha massa. Então, se eu pegar a luz e pesar ela, ela não vai ter massa. Mas por ela estar se movendo, ela vai ter massa. Por isso que quando eu tenho um buraco negro, o que é o buraco negro? O buraco negro é um ponto onde eu tenho uma força gravitacional extrema, que vai atrair tudo que tem ali para o centro. E ele atrai tudo que tem massa, né? Porque ele exerce uma força gravitacional. E nesse caso, a luz ela tem uma força relativística. Por ele ter uma força relativística, uma massa relativística, ou seja, uma massa que só aparece quando ele tem uma velocidade extrema, a luz vai ser atraída pelo buraco negro. Então, o buraco negro, vamos entrar aqui, ó. O buraco negro ele consegue captar tudo, né, até a luz, porque a luz ela apresenta uma massa. Então, ó, aqui a gente está vendo mais ou menos ó, a luz sendo colapsada por um buraco negro. E é exatamente porque o buraco negro ele vai ter massa. Tudo bem? Né? Desculpa, o buraco negro vai ter massa e a luz também vai ter uma massa associada à velocidade. Então, qual é o grande problema que a gente tem hoje de, por exemplo, de criar uma nave espacial e essa nave ser o rápido possível para poder conhecer outras galáxias? Que quanto maior essa velocidade, maior vai ser essa massa. E aí vem a questão: quanto mais pesado o objeto, mais energia eu preciso para carregar ele. Uma coisa é eu carregar 1 quilo, né, de arroz, outra coisa é eu carregar um saco de cimento de 50 quilos. Eu vou gastar muito mais energia carregando um saco de cimento de 50 quilos do que carregando 1 quilo de arroz. Então, quanto maior essa velocidade dessa nave, mais energia eu vou demandar para fazer essa nave se mover. Tanto que a gente estipula que para chegar a valores próximos à da luz, né, a gente precisaria de quase a energia toda do universo para poder levar uma nave. Porque o negócio escalona a níveis tão grandes que não tem como. Então a grande dificuldade de eu conseguir fazer, por exemplo, lá as naves lá de Star Wars, né? Do cara fazer esse salto temporal e tudo mais, é que eu demando de uma energia absurda para ele poder fazer isso. Porque essa massa relativística vai aumentar a massa do meu corpo e ele vai precisar de uma energia cada vez maior. Tudo bem? Massa associada, grandes físicos, blá 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 blá. Aí, consequências, temos aí a atividadezinha para ser entregue, né? Memel no chupeta. Quarto bimestre, ele vai falar sobre quantidade de movimento, impulso, colisões e tudo mais. Isso aqui a gente consegue matar em 2 aulas. Então, vamos lá. Saindo, então, entrando na parte de quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Na natureza, existem 3 coisas que se conservam. Primeiro, energia se conserva. Segundo, quantidade de movimento.
E o terceiro, forças, se conserva. Ou seja, eu posso analisar um sistema através de forças mecânicas e tudo mais, né? Que a gente deu uma olhada lá, força-peso e tudo mais, né? Posso analisar através da energia, ou seja, a energia vai se conservar, ou a quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? É a tendência do corpo de manter o movimento. A inércia, né? A primeira lei de Newton. O corpo tende a manter o seu movimento. Então pensa comigo. Eu tenho um carro em movimento. Para eu parar esse carro, eu vou gastar uma energia muito maior do que se eu tivesse um carrinho de compras com a mesma velocidade. Ou seja, isso é a tendência do corpo de manter o movimento, ou seja, a quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento nada mais é do que a massa vezes a velocidade. Ou seja, quanto maior a massa, maior a velocidade. Simples, né? Quanto maior a velocidade, quer dizer, quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Só isso. Olha que coisas boas. E aí a gente tem um efeito chamado de impulso. O que é o impulso? Impulso vai ser a força que eu vou aplicar ao longo de um tempo. Então, por exemplo, uma coisa é eu pegar um objeto, né? Vou apanhar lá o meu carro e eu dar um toquezinho nele. Pum, deu um toquezinho para ele poder se mover. Outra coisa é eu encostar nele e empurrar ele. Então, quanto mais tempo eu tiver para aplicar essa força, maior vai ser o impulso que ela tem. Então, esse impulso ele vai ser dado pela força vezes o tempo. O exemplo que a gente tem aqui é o taco. Né? O cara, quando vai fazer um chute, chutar uma bola, por exemplo, ele vai jogar um objeto. Né? Então, ele vai ter que esse impulso vai ser a força que aplica na bolinha vezes o tempo que ele vai levar para transmitir esse movimento para a bolinha. E o interessante é que esses dois se conversam. O impulso ele representa a mudança dessa quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento, eu posso dizer quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, e que o impulso é a força vezes o tempo. Desse cara aqui a gente consegue ter uma equação bem interessante. Vamos fazer aqui só para rapidinho, ó, só para a gente entender. Impulso, vamos ver, para vocês entenderem a lógica. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Vou botar só o que aqui, só para vocês entenderem a lógica. Olha que interessante. Impulso é a quantidade de movimento. Quem é um impulso? Impulso a gente viu que é a força vezes o tempo. F vezes ΔT. Qual é a quantidade de movimento? Quantidade de movimento é m vezes velocidade, massa vezes velocidade. Se eu estou com tempo, está multiplicando, eu passo para o outro lado, eu vou ter isso aqui. Ó. E aí vem a minha pergunta. O que é velocidade dividido pelo tempo? Será que a gente consegue lembrar isso? Velocidade dividida pelo tempo é o que a gente conhece como aceleração. Então repare que da equação de quantidade de movimento, eu consigo converter e encontrar a minha força, minha segunda lei de Newton. F igual a ma. Doideira, né? Então tudo está relacionado. Viu? Com uma quantidade de movimento, analisei força, posso jogar para energia, certo? Vamos ao nosso exercício então. Determine a quantidade de movimento de um objeto com uma massa de 5 kg que se move a 30 metros por segundo. Como que eu calculo isso? Pô, minha mel no espeto, né? Tranquilaço. Quantidade de movimento. Eu tenho 4 equações. Ou 2 equações. Impulso é força vezes tempo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se ele me forneceu a massa, se ele me forneceu a velocidade, e ele pede a quantidade de movimento, então eu vou utilizar essa equação aqui. Ó. Tudo bem? Só para a gente ter uma noção de onde eu estou chegando aqui. Então, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Minha massa é de 5, minha velocidade de 30. Isso é quanto? 150. 150 o quê? Não multipliquei uma massa que é quilograma, não multipliquei uma velocidade que é metros por segundo, quilograma, metros por segundo. Só isso. Show? Vamos para o próximo? Durante o jogo de futebol, um jogador chuta uma bola aplicando sobre ela uma força de intensidade de 5 vezes 10 a 2, durante intervalo de tempo de 0,1. Calcula o impulso. Então, ó, ele me forneceu agora
Deixa eu pegar aqui. Quais são os dados que ele me fornece? Ele me forneceu a força. 5 vezes 10 a 2 é 500, tudo bem? Né? 2 zeros. E ele me forneceu um intervalo de tempo, que é 0,1. Então eu vou ter aqui delta t 0,1 segundo. Então, qual é a equação que tem força e tempo? Impulso, força vezes tempo. Só isso. Então eu vou ter que meu impulso é igual a força vezes o tempo. Não é o que ele pede? Calcula o impulso? Então vamos lá. Qual é a força que ele vai aplicar? 500. Qual é o tempo? 0,1. 500 vezes 0,1, 50. Qual a unidade de medida do impulso? Posso até olhar aqui, ó. Impulso é Newton por segundo, porque é força vezes o tempo. Então, acontece que é a mesma coisa que o outro, tá? Por isso que ambos se relacionam. Última questãozinha para a gente acabar, para não ficar muito complicado. Uma bola de massa de 0,5 kg é chutada para o gol, fazendo o goleiro chegando ao gol com uma velocidade de 40 metros por segundo. E é rebatida por ele, saindo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Numa direção perpendicular ao movimento inicial. O impulso da bola sofre grande variação de intervalo do goleiro. Tem modo em N vezes I. Então ele quer saber o impulso. Então vamos lá. Equação do impulso. Impulso, eu posso dizer que é a variação da quantidade de movimento. Né? Eu só mostrei ali que era igual a quantidade de movimento, só para vocês entenderem de onde vinha o F igual a MA. Tudo bem? Mas bem que eu poderia ter colocado aqui, ó, que não ia fazer a menor diferença. Porque eu ia ter variação da velocidade. E o que é a variação da velocidade pela variação do tempo? Aceleração. Né? Dá no mesmo. Então vamos lá. O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento a gente aprendeu que é massa vezes a velocidade. Tudo bem? Se eu tenho uma variação, significa que eu tenho o Q final menos um Q inicial. Tudo bem? Então, quem é a minha quantidade de movimento? Então, vai ser a massa vezes velocidade final menos a massa vezes velocidade inicial. Vezes velocidade inicial. Então, vamos lá. Eu tenho a massa do meu sistema? Tem 0,5. Tem a velocidade final do meu sistema? Ele começa, ele bate com 40 e ele volta com 30. Então, a velocidade final é o que está voltando, que é o que bateu, 30. Massa 0,5. Aqui eu vou ter 40. 0,5 vezes 30 vai dar 15. É só metade, né? 15. 0,5 vezes 20 vezes 40, 20. Então aqui eu vou ter um impulso de menos 5. Por que o impulso é negativo? Porque ele está sendo contrário, tudo bem? Ele está diminuindo a velocidade. Ou seja, ele não está aplicando muita força naquilo. Né? Ele rebateu. Ou seja, a bola veio e ele rebateu. É diferente se a bola viesse e ele desse um tapa para aumentar a velocidade. Tudo bem? Como se ele tivesse tipo, absorvido o impacto. Então, Newton, menos 5 Newton por segundo. Simples, né? Então temos aqui duas questãozinhas para resolver. Uma e outra. Aqui ele dá um tempo. Velocidade é 16 menos 2t. Simples. No tempo de 5, eu, no lugar de t, vou botar 5 aqui. Ó. Então, minha velocidade vai ser 16 menos 2 vezes 5. Resolvi, achei a velocidade. Pum. Multiplico pela massa, achei a quantidade de movimento. Show? Então, a gente continua isso na próxima aula, certo? E não esqueça de enviar as devolutas, né, dos materiais. Certo, gente? Então, até mais ver.